Sejam todos bem-vindos para a nossa reunião de final de semana. Hoje queremos agradecer a todos que estão aqui presentes e desde já gostaríamos de pedir que, por favor, ponham os vossos dispositivos eletrônicos numa maneira que não perturbe a reunião. Vamos dar início a essa reunião com o cântico 110, com o tema A Alegria que Vem de Jeová. A emoção despertada pela aquisição ou pela expectativa do que é bom. Essa é a definição de alegria. E todos nós buscamos isso para a nossa vida, ser realmente felizes, alegres. Muitas pessoas ao redor do globo têm maneiras diferentes de tentar ser felizes. Nós aqui presentes sabemos bem que a real alegria vem de servir a Jeová. Isso não é nenhum mistério para nós. Mas por que Jeová quer tanto que sejamos felizes? Bom, primeiro, porque Jeová é um Deus feliz. Ele quer que nós, como servos dele, sejamos igualmente felizes. E uma prova disso é que toda a sua criação demonstra a sua felicidade. Jesus, os anjos, o planeta Terra, tudo que vemos, os animais, tudo demonstra que são felizes e que foram criados por um Deus feliz. Mas nem todas as pessoas conseguem ser felizes. A gente não sai por aí toda hora rindo à toa. Por exemplo, um bêbado talvez se ria de tudo, mas quando volta ao estado normal, ao estado sóbrio, já não acha piada nenhuma e volta para uma vida que pode estar cheia de problemas. Aquele pequeno momento de felicidade não é uma verdadeira alegria. E muitos de nós hoje sofremos com problemas, passamos por dificuldades, seja depressão, pressão no trabalho, problemas físicos, emocionais, financeiros. Às vezes, nós podemos simplesmente não acordar bem. É claro que Jeová não espera que sejamos assim, rindo o tempo todo, felizes o tempo todo, porque o mundo que a gente vive hoje não permite que sejamos assim. Mas, durante esse discurso, vamos ver como nós podemos ser felizes e podemos demonstrar a alegria de servir a Jeová cada vez mais, independente dos problemas e das dificuldades que nos afligem. Faremos uma consideração detalhada dos Salmos, capítulo 100. E começaremos a ler o Salmo 100, o verso 1 e 2.
eu convido a assistência a ler comigo o Salmo 100, o verso 1 e 2. Diz assim: aclame triunfantemente a Jeová toda a terra, sirva a Jeová com alegria, venham à sua presença com gritos alegres. O texto começa por dizer: aclame triunfantemente a Jeová, ou seja, ovacione a Jeová, saude ele com entusiasmo. Quem deve fazer isso? Toda a terra. Sirva a Jeová com alegria e venham à sua presença com gritos alegres. Nossas expressões de louvor não devem ser fracas, mas devem ser fortes e vigorosas, comparáveis a um brado triunfante de um exército que obteve uma vitória decisiva. Se cada um de nós desenvolvermos uma boa amizade, uma amizade achegada, teremos motivos para nos sentir cada vez mais alegres. É interessante que a nossa posição para com Jeová não é uma posição de escravos. Nós não temos que fazer uma coisa só porque Jeová nos obriga a fazer. Não. Não é igual quando chega a segunda-feira e você pensa: ei, não me apetece nada ir trabalhar. Mas nós temos que ir porque nós precisamos do dinheiro, precisamos nos sustentar. Bom, com Jeová é diferente. A nossa posição para com Ele é de um pai para um filho. Embora seja nosso dono, Ele faz coisas para nós porque nos ama e espera que façamos a mesma coisa porque o amamos. Servir a Jeová é animador, revigorante e nos traz a verdadeira alegria. É por isso que no final do versículo o salmista disse: venham à sua presença com gritos alegres. Por quê? Porque servir a Jeová é muito bom. E por que servir a Jeová nos dá essa total alegria, nos dá essa verdadeira alegria? Primeiro, porque fomos criados pelo Deus feliz. É por isso que sentimos a alegria de fazer a vontade dele. E quando colocamos a nossa adoração a Ele em primeiro lugar na nossa vida, é natural que sentimos essa alegria. O texto de Salmos, capítulo 112, o verso 1, que eu convido a assistência a ler, nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso. O texto de Salmos, capítulo 112, o verso 1. Diz assim: louvem a Jah, feliz o homem que teme a Jeová, que tem grande prazer nos seus mandamentos. O começo do versículo começa por dizer: louvem a Jah, feliz o homem que teme a Jeová. Ou seja, para louvarmos a Jeová e temê-lo. Mas que temor é esse que temos por Jeová? Será que temos que ter medo de Jeová? Não. É um temor de desagradar a Jeová, um temor de fazer algo que lhe vai magoar, algo que lhe vai estragar a sua amizade íntima com Jeová. É a mesma coisa de se perdermos a amizade do seu melhor amigo. Nós não queremos que isso aconteça. E com certeza não queremos perder a amizade de Jeová. Por isso, nos esforçamos para fazer tudo o que agrada o nosso melhor amigo. Que diferença isso faz para a nossa vida? Bom, ao percebermos que a nossa conduta faz diferença para Deus, para Jeová, isso nos dá um sentido de vida, nos dá um rumo a seguir. Não é nenhum fardo para nós fazer as vontades de Jeová. Pelo contrário, isso nos revigora, nos anima. E hoje, só por causa do amor que Jeová tem por nós, é que conseguimos enfrentar os problemas da vida. Isso nos incentiva a ser pessoas melhores, o que certamente é um grande mérito. Uma das coisas que Jeová usa para nos ajudar hoje é o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 6, que eu convido a assistência a ler comigo, nos mostra como que o Espírito Santo nos ajuda. Vamos ler a parte B do texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 6. Diz assim: pois aceitaram a palavra de Deus sob muito sofrimento, com a alegria que vem do Espírito Santo. Com a alegria que vem do Espírito Santo. A verdadeira alegria não se desenvolve sozinha. Por quê? Porque é uma qualidade do fruto do Espírito. Por isso, precisamos do Espírito Santo de Jeová para desenvolver a verdadeira alegria, que faz parte da nossa nova personalidade. Por isso é que nem todas as pessoas têm a verdadeira alegria. Por quê? Porque ela vem do Espírito Santo. E quando desenvolvemos essa alegria, vinda do Espírito Santo,
torna-se mais fácil enfrentar os problemas da vida. Ou seja, uma pessoa pode estar passando por problemas, mas mesmo assim ter alegria na sua vida. Por exemplo, certa vez os apóstolos foram espancados porque estavam pregando. Mesmo assim, como diz o relato de Atos 5, eles saíram do sinédrio alegres, porque tinham sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome dele. Eles não estavam felizes por ter apanhados ou espancados, não, mas estavam alegres porque foram leais a Jeová. A verdadeira alegria é algo que vem do nosso coração, é o que sentimos quando conseguimos ou esperamos algo bom, é a definição de alegria. É um sentimento de felicidade que se mantém, mesmo que as condições ao nosso redor não sejam favoráveis. E, independente se temos algum problema, a alegria que vem de Jeová é a mesma. Não dependemos de outras circunstâncias A, B ou C para sermos felizes. Mesmo com os nossos problemas de cada dia, as nossas aflições, se tivermos algum problema físico, emocional, financeiro, ainda assim, se pusermos a Jeová em primeiro lugar na nossa vida, seremos felizes e alegres. Hoje também temos muitos irmãos que continuam alegres, mesmo ao enfrentar muitas dificuldades. Por exemplo, vejamos um exemplo de um irmão que, em novembro de 2013, o supertufão Haiyan atingiu as Filipinas e destruiu a casa de mais de 1.000 famílias de testemunhas de Jeová. A casa de George, um irmão nosso que ficava na cidade de Tacloban, foi totalmente destruída. Ele disse assim: apesar de tudo o que aconteceu, os irmãos estão felizes. Até é difícil explicar a alegria que estamos a sentir. Isso nos mostra que, mesmo em situações difíceis, podemos e seremos alegres. Como? Por pensarmos em todas as coisas boas que Jeová fez por nós. É interessante. Se ponha no lugar desse irmão. Imagina que veio um super tufão desses e destruiu a sua casa, o seu prédio, o seu apartamento, e você perdeu tudo. Como é que você se sentiria? Arrasado, não é? A maioria das pessoas se sentiria assim. Mas mesmo com essas calamidades, com desastres, podemos ser alegres. Com tudo que pode nos afligir, podemos ser alegres, porque lembramos de tudo que Jeová nos deu. Lembramos de tudo que nós podemos perder, não é nada perto da amizade que temos com Jeová. E isso nos deixa alegres. Porque sem Jeová, podemos ter tudo que o mundo oferece. Podemos ter carros caros, uma boa casa, excelentes casas, muito dinheiro, mas isso gera verdadeira felicidade? Não. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade vem do Espírito Santo. E com certeza, se não temos a Jeová, não temos o Espírito Santo e não temos a verdadeira alegria. Será que nós temos outros motivos para não perdermos essa alegria que Jeová nos dá? Temos. Sabemos que Jeová cuida de nós, assim como cuidou desses irmãos. E isso nos dá real alegria. Nós temos simplesmente a pessoa mais poderosa e rica e sábia do mundo para nos ajudar. Como você se sente com isso? Bom, convido a assistência a ler comigo o texto de Salmos, capítulo 100, o verso 3, e note como que Jeová cuida de você. Salmos 100, o verso 3. Diz assim: saibam que Jeová é Deus. Foi Ele quem nos fez, e nós pertencemos-lhe. Somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. O texto começa por dizer: saibam que Jeová é Deus. Reconheçam que Jeová é Deus. Foi Ele quem nos fez, e nós, por sermos criados por Ele, nós lhes pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Assim como Jeová é o nosso Criador, Ele é o nosso dono. Assim como o pastor é dono das suas ovelhas. E Jeová cuida tão bem de nós, que nós o louvamos com muita gratidão. Ele nos dá todas as coisas necessárias para termos uma vida feliz. Tudo o que temos hoje, tudo o que cada um de nós tem, é porque Jeová nos ama e quer que sejamos felizes. Temos um lindo planeta, várias cores, sabores diferentes, podemos sentir, amar. Tudo isso Jeová fez por quê? Porque Ele nos ama e Ele quer ver você feliz. Reparem nessa imagem.
Veja a alegria que esse pastor sente ao cuidar dessas ovelhas. Veja a afeição no rosto dele, o amor que ele demonstra. Ele tem prazer de estar ali a cuidar dessas ovelhas. Jeová sente o mesmo por você. Ele te dá o alimento espiritual para que você não perca a fé. Ele te protege contra os ataques de Satanás, para que você não perca a vida eterna. E isso mostra que ele se importa muito com o seu rebanho, muito com o seu rebanho. E isso, por consequência, nos motiva a louvá-lo e agradecê-lo. Obrigado pela imagem. Note como podemos fazer isso, de louvar e agradecer a Jeová, no verso 4 do Salmo 100. Os Salmos 100 todos são salmos de agradecimentos. Então, note como podemos agradecer e louvar ao Senhor Jeová no verso 4. Diz assim: Entrem nos seus portões com agradecimentos, e nos seus pátios com louvores. Deem-lhe graças, louvem o seu nome. O texto começa por nos fazer um convite. Entrem nos seus portões com agradecimento, e nos convida a entrar ainda mais na casa de Jeová, e nos seus pátios com louvores. Deem-lhe graças, ou seja, agradeça a Jeová, louvem o seu nome. Como é que você pode fazer para ir na casa de Jeová? Será que tem algum elevador que podemos pegar e chegar até lá no céu? Ou será que tem algum autocarro que podemos pegar ali na central de caminhonagem e chegar até a casa dele? Não. Mas temos uma forma mais fácil de chegarmos até a casa de Jeová. Podemos vir até o salão do reino e louvá-lo por meio das reuniões. Temos aqui grandes oportunidades de louvar a Jeová. Por estar presente às reuniões é uma delas. Por participarmos das reuniões com nossos bons comentários e com as nossas designações bem preparadas. Por cantarmos bem fortes os cânticos. Quando estamos envolvidos na reunião de um modo geral, como um todo, damos grande louvor, damos total louvor a Jeová. Podemos lembrar de uma ilustração bem conhecida pelos irmãos, que foi de algum broadcast alguns anos atrás, que é assim: pense que a reunião é um grande banquete, e cada um de nós ficou incumbido de trazer algum alimento. Um trouxe um arroz, outro feijão, o outro uma farofa, mas você ficou de trazer o alimento principal, que é o frango. Mas você não tempera bem aquele frango, joga um sal e põe no forno, depois ele chega aqui cheio de penas ainda. Será que tiraremos algum proveito daquele alimento? Não. Ninguém ia aproveitar nada. Mas e se você tirasse tempo para prepará-lo? Deixasse ali alguns dias com tempero, com bastante sal, pusesse no forno na temperatura ideal e viesse aquele frango bonito, bem coradinho? Como é que ficaria? Da mesma forma, se quando vier as reuniões e não estivermos bem preparados, bem atentos, com o nosso frango bem temperadinho, tiraremos pouco proveito do alimento e não daremos total louvor que o Senhor Jeová merece. Uma das melhores formas de louvar a Jeová e demonstrar gratidão a Ele é por cantarmos durante os cânticos. Vemos na imagem os irmãos a cantarem o cântico e vemos que estão todos muito bem sincronizados, com a boca bem aberta, mesmo para soltar a voz, estão ali concentrados. E essa é uma excelente forma de mostrarmos louvor ao Senhor Jeová. Não devemos ter medo de soltar a voz, de cantarmos mesmo. Não, nós podemos até pensar que a nossa voz não é muito bonita, ou que não vai ficar muito legal, que a gente não é tão sincronizado. Às vezes podemos não gostar de cantar. Mas pense que a nossa voz como um todo, como congregação, fica mesmo bonita, e a voz de todos se harmoniza de uma forma que é lindo de se ouvir. Dá mesmo louvor ao Senhor Jeová. Uma outra forma que nós temos de dar louvor ao Senhor Jeová é por pregarmos em todas as oportunidades que tivermos. Nós não precisamos estar limitados apenas ao serviço de pregação. É verdade que nós saímos para o serviço de pregação com o objetivo de encontrar os merecedores, mas não devemos estar limitados só ao serviço de pregação, mas devemos pregar em todos os momentos que tivermos. Por exemplo, na imagem, vemos um irmão que está a pregar durante o trabalho. E esse irmão tinha muitas coisas que podiam vir a atrapalhar a pregação. Por exemplo, eles estão numa oficina, estavam no momento de um lanche, e uma oficina é sempre muito movimentado, pode entrar uma pessoa a qualquer momento, eles podem estar a pensar num problema que não resolveram, mas o irmão não se concentrou nas coisas que poderiam vir a atrapalhar a pregação.
Ele se concentrou em pregar, aproveitando uma das poucas e rápidas oportunidades que tem durante um dia para dar testemunho sobre Jeová. E isso é de grande louvor para ele. Mas talvez aquela pessoa não gostasse muito do que eu vi. Talvez nem sequer desse atenção para nós. Como é que você reagiria? Bom, no começo podemos ficar um pouco desanimados, mas não devemos perder a alegria por causa disso, porque nós estamos atrás das pessoas que querem ouvir sobre Jeová. Então não desanime, a circunstância daquela pessoa pode mudar. E tenha em mente que você fez a sua parte. Você deu testemunho sobre Jeová. Você mostrou o que devia mostrar. Nós não podemos controlar como uma pessoa vai reagir à nossa pregação. Mas nós podemos controlar como nós vamos agir, caso aconteça alguma negativa. E uma outra forma que nós podemos usar para não perdermos a alegria é por seguir as orientações que recebemos. Note, por favor, o texto de Lucas, capítulo 11, o verso 28. Lucas 11, 28, diz: Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Mais uma vez, felizes. A felicidade verdadeira vem de ouvir a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de meditar. E nas reuniões, nós temos o grande privilégio de aprender mais sobre Jeová. E é durante as reuniões que temos novas orientações e como podemos levar a nossa vida. Por exemplo, há algum tempo atrás, quase nenhum dos irmãos usava barba. E há um tempo mais antigo ainda, a gente pagava pelas publicações e depois passou a ser um donativo voluntário. Como você reagiu a essas mudanças? Como é que você reagiria se houvesse mudanças mais drásticas do que essas? Bom, uma das formas de nós reagirmos é por mostrarmos gratidão. A Organização de Jeová fez várias mudanças ao decorrer dos anos. Vemos pelos resultados que temos que a Organização de Jeová só tem crescido. Nota-se que Jeová está a manejar tudo, ele está a conduzir o seu carro. Ele sabe onde vai parar e onde vai continuar. Então apoie, mostre gratidão por tudo que Jeová tem feito por você. Ponha em prática as orientações. E como vimos no texto de Lucas 11, 28, nós seremos felizes se colocarmos a palavra de Deus em prática. Jeová tem feito muitas coisas maravilhosas por nós hoje. E Ele ainda promete mais no futuro. E apesar dos problemas que temos hoje, a nossa felicidade será ainda maior. Porque não devemos nos preocupar com os problemas que vai haver, porque não vai haver nenhum. O texto de Salmos, capítulo 100, o verso 5, nos garante muito bem isso. Eu convido a assistência a ler. Salmos, capítulo 100, o verso 5. Diz assim: Pois Jeová é bom, o seu amor leal dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações. Começa o texto por dizer: vejam que Jeová é bom. Ele não é um Deus maldoso, ele é um Deus bom. Ele não quer o seu mal, ele não é um Deus invejoso. Ele quer o seu bem e quer ser o seu amigo. O amor leal de Jeová, que tem para nós, vai durar para sempre. Não é possível sentir amor leal por conceitos ou por coisas. O amor leal de Jeová são por pessoas. Mas Jeová não demonstra esse amor leal por qualquer um. Não. Ele sente amor leal por aqueles que têm uma amizade achegada com Ele. Nosso Deus é uma pessoa leal a seus amigos. E isso é maravilhoso. Jeová tem um objetivo maravilhoso para cada um de nós e Ele jamais vai desistir dos seus amigos leais. Por fim, o texto conclui: Ele será fiel por todas as gerações. Jeová quer ser o nosso amigo para sempre. Ele não sente inveja, não quer o nosso mal, Ele nos ama e quer nos proteger por toda a eternidade. Ele jamais vai esquecer da sua dedicação por Ele. Essas qualidades por si só que foram citadas nos levam a louvar a Jeová com muita alegria. Mas o tempo pode passar.
e podemos voltar a perder a alegria que temos de servir a Jeová. O que devemos fazer se isso acontecer? Bom, podemos concentrar-nos nas coisas que Jeová tem feito por nós, meditar nas bênçãos que Ele tem nos dado e nas bênçãos que Ele nos dará no futuro. Podemos louvar a Jeová de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, seja nas reuniões, na pregação ou no nosso dia a dia. Isso com certeza fará nós termos mais alegria, a alegria de fazer a vontade de Jeová. O amor leal de Jeová durará para todos sempre, não vai ter validade. E a consideração que Jeová tem por seus servos é algo que se pode confiar, não tem um tempo definido. Jeová jamais vai nos desapontar, Ele jamais irá falhar com a gente. Nós, em algum momento, devido às nossas imperfeições, podemos falhar com Jeová, mas Ele não vai fazer a mesma coisa com a gente. Jeová jamais deixará que o servo dele seja desamparado. Por meio do seu reino, Jeová mostra que vai acabar com toda a maldade que nos aflige hoje e vai acabar com tudo que nos deixa mal. Convido a todos a lerem comigo o último texto, o de Apocalipse, capítulo 21, o verso 4 e o 5. Apocalipse 21, 4 e 5. Diz assim: Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Vê, faço nova todas as coisas. Disse também: Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui mostra que Ele, ou seja, Jeová, acabará com tudo o que nos aflige, todas as nossas lágrimas, toda a morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas deixarão de existir. No final, no verso 5, ainda acaba por completar, por dizer: escreve, porque nós, como somos imperfeitos, podemos esquecer. Então, escreve, para que você veja que realmente vai se cumprir o que ele disse. Então, não deixe de servir a Jeová. Não deixe que a rotina do seu dia a dia atrapalhe a amizade, a chegada que tem com Jeová. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Louve a Jeová todos os dias, por meio das orações, por meio da leitura da Bíblia, da preparação da reunião. Esteja completamente envolvido na obra do Senhor. Isso com certeza vai te render uma alegria. Não uma alegria momentânea, como vimos, mas uma alegria verdadeira, uma alegria duradoura, uma alegria maior do que você imagina, uma alegria que vem de servir a Jeová. Estamos certamente gratos ao Senhor Jeová por nos relembrar, por intermédio do irmão Bruno, que o nosso coração alegre no serviço a Ele importa. Jeová quer que o sirvamos com um coração alegre, não de maneira mecânica. E agradecemos ao irmão Bruno por se deixar ser usado pelo Senhor Jeová. Na nossa próxima reunião do final de semana vamos ter uma outra palestra bíblica com o tema Ressurreição, a vitória sobre a morte. Esteja cá, convido os seus estudantes, amigos, colegas de trabalho, para que possam também se maravilhar dessa esperança que será transmitida por meio desse discurso. Agora vamos deixar a tribuna ao cargo do irmão Felipe Silva, que irá dirigir para nós o estudo da Sentinela. Renovamos as boas-vindas a todos os irmãos presentes aqui no Salão do Reino, os irmãos também que nos seguem pelo Zoom, e vamos entrar na segunda reunião desta tarde, do estudo da Sentinela, e para iniciarmos vamos entoar o cântico número 76,
Este cântico tem o tema Um Sentimento Especial. Convidamos todos os irmãos, então, a pegar nas vossas sentinelas, os vossos exemplares, e vamos, durante esta próxima hora, considerar este tema: Ensine a verdade com bondade. O objetivo deste artigo é ver como podemos ensinar e falar sobre a verdade de uma forma que dê bons resultados. Portanto, a partir da grande maioria de nós são publicadores aprovados para falar com as pessoas, mas vamos ser ajudados a ver que muitas vezes é bom não dizer tudo, ou pelo menos tudo de uma vez. Vamos aprender um pouco mais acerca desta técnica de ensino, não é? Portanto, contamos com os comentários dos irmãos. Os irmãos naturalmente prepararam-se. Vai ser muito interessante relembrar até algumas coisas que conhecemos, mas vamos fazer então deste artigo da Sentinela. Vai ser muito interessante considerarmos todos juntos o irmão convidado, o irmão Anselmo, para fazer a leitura, e vamos então desde já passar à leitura do parágrafo 1. Quando conhecemos um irmão, uma das primeiras coisas que costumamos perguntar é: como é que aprendeu a verdade? Alguns talvez digam que nasceram na verdade, já outros dizem que estão na verdade há pouco tempo. Estas expressões mostram que as verdades da Bíblia mudam mesmo a nossa vida. Nós esforçamo-nos para provar que amamos a verdade e para a aplicarmos no nosso dia-a-dia.
Isso inclui sermos honestos em palavras e ações. Por que é que fazemos isso? Porque queremos pertencer à família de Jeová. Então, a pergunta do parágrafo 1. O que é que temos de fazer para pertencermos à família de Jeová? O irmão João, por favor. Uma vez que a Bíblia muda vidas, é muito bom aplicarmos o que ela nos ensina no nosso dia-a-dia. Além de muitas coisas, isso inclui sermos honestos em palavras e ações. Esta aplicação destes requisitos bíblicos ajuda-nos muito, porque queremos pertencer à família de Jeová. Muito bem. A irmã Anabela ainda. O Salmo 115, de 1 ao 3, diz: ó Jeová, quem é que pode ser hóspede na tua tenda? Quem é que pode residir no teu santo monte? Aquele que anda de modo íntegro, que faz o que é certo e que fala a verdade no coração. Ele não usa a língua para caluniar, não faz nenhum mal ao seu próximo e não difama os seus inimigos. Portanto, isto resume muito bem quem é que pode ser hóspede na tenda de Jeová, quem é que pode pertencer à família de Jeová. E é estas qualidades, este proceder diário que nós devemos cultivar para nós. Muito bem. Irmã Maria ainda. E ainda no Salmo 15, como a irmã Anabela disse, Jeová inclui a honestidade como um requisito para se poder ter uma amizade chegada com Ele. E se pararmos para pensar, há várias maneiras de conseguirmos mostrar essa honestidade à nossa vida. Podemos ser honestos connosco próprios, com a nossa família, na congregação, no nosso dia-a-dia. Portanto, o facto de sermos honestos, fora ajudar-nos a termos uma boa reputação e também uma consciência limpa, vai ajudar-nos a pertencermos à família de Jeová, que essa é, sem dúvida, a maior recompensa que alguém pode ter. Muito bem. Irmão João Carlos ainda, ao fundo. Todas as características que foram mencionadas sobre estes salmos são verdadeiramente importantes e corretas. Mas é importante também destacar uma coisa: todas essas características são uma demonstração que cada um de nós deve ter a Jeová do amor à verdade. Muito bem. Aliás, o Salmo 31:5, não é? Jeová, Deus da verdade. Portanto, este é o pilar principal até deste artigo de Sentinela, não é? Vamos falar sobre a verdade. Vamos continuar a ler o parágrafo 2. Jesus dizia sempre a verdade, mesmo que os outros não gostassem. Até os seus inimigos reconheciam que ele era honesto. Jesus sabia que nem todos iam reagir bem ao que ele ensinava. Ele disse: vim causar divisão. O homem contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra. Obviamente, Jesus não queria que as pessoas reagissem de forma negativa à verdade. No entanto, ele era realista. Ele sabia que alguns iam amar a verdade e outros não. Isso ia causar divisão. Então, para o parágrafo 2, a pergunta, a linha A: o que é que as pessoas sabiam sobre Jesus? A irmã Pimenta, por favor. Então, nos dias de Jesus, todas as pessoas sabiam dos feitos de Jesus. Sabiam que ele sempre dizia a verdade, até mesmo que as pessoas não gostassem. Até os seus inimigos reconheciam que ele era honesto. Mas Jesus sabia que o ser honesto iria trazer problemas até aos irmãos, porque ia pôr em oposição contra pais e irmãos à conta da verdade. Portanto, Jesus era um excelente exemplo para todos aqueles que querem dizer a verdade. Muito bem. Então, o que é que podemos concluir em relação... O que podemos concluir em relação à verdade em si? É difícil estar do lado da verdade? Ou é fácil? O que é que os irmãos acham? O irmão António Teixeira. Não é fácil para muitos, porque quando a pessoa é verdadeiro e é justo, aceita a verdade e faz-se a cumprir. Mas quem anda na mentira, para ele a verdade já não é boa. E foi o que aconteceu aqui, o que Jesus disse, que ia pôr o pai contra o filho, a nora contra a sogra, porque ia causar divisão. E vamos ver agora na pergunta B o que vai acontecer. Muito bem.
Então, como é que as pessoas reagiam ao que Jesus ensinava, agora aos ensinos dele, não é? Irmã Fernanda. Não quisesse que as pessoas reagissem de forma negativa, ele era realista e por isso sabia que alguns iriam amar a verdade e outros não. Por isso isso iria causar divisão. Muito bem. Portanto, para muitos casos, o irmão Teixeira há pouco tocou, não é? Para muitos casos seria então problemático, não é? Estar do lado da verdade. Vamos continuar a ler o parágrafo 3. Nós esforçamo-nos para imitar o exemplo de Jesus, por isso tentamos dizer sempre a verdade. Além disso, pregamos e ensinamos as verdades da Bíblia. Fazemos isso apesar de nem todos gostarem do que dizemos. Mas será que isso significa que podemos dizer tudo o que quisermos, desde que seja verdade? Claro que não. Temos de levar em conta a forma como falamos. Também temos de escolher o momento certo para o fazer. Neste artigo vamos responder à pergunta: onde podemos encontrar a verdade? Depois vamos ver por que devemos dizer a verdade. Também vamos analisar como e quando devemos fazer isso. Estes aspectos vão ajudar-nos a dizer a verdade de forma bondosa e no momento certo. Então, para o parágrafo 3, o que vamos ver neste artigo? Aqui, irmã Rosa, por favor. Então, neste artigo vamos ter as respostas a estas 3 perguntas, que é onde podemos encontrar a verdade, e vamos ver o porquê devemos dizer sempre a verdade e também vamos analisar como é que e quando devemos fazer isso, porque nem sempre devemos dizer a verdade, como depois vamos ver no resto do estudo, é no momento oportuno. Portanto, vamos ver estes aspectos que nos vai ajudar e ensinar a verdadeira forma bondosa de nós ensinarmos a verdade. Muito bem, muito bem. Vamos então entrar no primeiro subtema. Onde é que podemos encontrar a verdade? Vamos ler o parágrafo 4. Jeová é a fonte da verdade. Ele nunca mente. Por exemplo, ele diz a verdade quando nos ensina o que é certo ou errado. Tudo o que ele diz sobre o futuro acontece mesmo. Ele cumpre sempre as suas promessas. A Bíblia até diz que é impossível que Jeová minta. Não é por acaso que ele é conhecido como o Deus da verdade. A pergunta do parágrafo 4, por que é que Jeová é a fonte da verdade? Irmão Vítor, por favor. Jeová é a fonte da verdade. Porque o Salmo número 119, verso 151, mostra que os mandamentos de Jeová são verdade. E isso quer dizer que tudo o que ele diz sobre o futuro vai acontecer, com certeza. E tudo o que ele promete, ele sempre cumpriu e sempre vai cumprir. E até Hebreus capítulo 6, versículo 18, mostra que Jeová nunca vai mentir. Então, ele é a fonte mesmo da verdade. Muito bem. Irmã Raquel, ainda. Que esta qualidade de Jeová nos aproxima ainda mais a Ele. Se nós já temos a capacidade de nos aproximarmos de humanos imperfeitos e que falhamos constantemente uns com os outros, quanto mais nos aproximaremos de Jeová, que, como diz Salmos 19:9, Jeová é sempre justo e verdadeiro em todos os sentidos. Por isso é que o temor de Jeová ele é puro e dura para sempre. Portanto, sem dúvida que servir a Jeová, a fonte da verdade, é uma bênção para nós. Muito bem. Irmão João Pereira, ainda, aqui à frente. E destacar também que as pessoas em geral dizem que para Deus todas as coisas, nada é impossível. Mas há uma que é impossível. E é o próprio Deus que fiz questão de deixá-la registada na sua palavra. Em Hebreus 6,18, diz lá o apóstolo Paulo que é impossível que Deus minta. Portanto, se é impossível que Deus minta, se até para Deus é impossível mentir, Ele é o Deus da verdade. Muito bem. Portanto, é uma garantia que temos, irmã Alice, ainda. Números 23:19 diz lá que Deus não é homem para mentir.
Portanto, isto também faz muita diferença, sabermos que os humanos mentem, são imperfeitos, e no mundo então vive-se a mentira, mas Jeová não é humano. E só isso já faz toda a diferença, já prova de que Jeová é mesmo a fonte da verdade, é a origem da verdade. E isso é uma garantia, portanto, de que Jeová cuidará de nós e que nós também, ao adorar a Jeová, podemos servir a Ele com verdade, viver a verdade. Muito bem. Ainda a irmã Rosa, por favor. Em Isaías 55:10 também o Senhor Jeová faz questão de comparar, portanto, o ciclo natural da chuva, o que é que ela faz à terra para que depois a terra possa dar o seu alimento, e ele diz que a sua palavra também é similar, ou seja, não sai sem se ter depois cumprido também, o que quer dizer que o Senhor Jeová é um Deus de promessas, que ele cumpre sempre aquilo que diz e, portanto, é uma pessoa de verdade. Muito bem, não é? Portanto, é este tipo de Deus que nós somos ajudados a seguir, não é? A tentar imitar ao máximo, dentro daquilo que é, já foi citado aqui o Números, não é? Que o Jeová não é homem para mentir, mas dentro daquilo que é humanamente possível, nós devemos tentar seguir, imitar ao máximo o Senhor Jeová. Vamos continuar a ler o parágrafo 5. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é difícil conhecer a Jeová, o Deus da verdade. À nossa volta vemos muitas provas de que Deus existe. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, ele conversou com algumas pessoas que tinham muita educação. Ele disse que Deus quer que o encontremos e que não está longe de cada um de nós. Na realidade, Jeová atrai as pessoas humildes que procuram a verdade. Então, pergunta para o 5, mas antes talvez vamos ler aqui o Atos, capítulo 17, versículo 27, para apanhar aqui parte do contexto e podemos até incluir no nosso comentário. Irmã Emanuel, lá no fundo, por favor. De modo que buscassem a Deus, que tateassem a sua procura e realmente o encontrassem, embora, na verdade, ele não esteja longe de cada um de nós. Muito bem. Então, por que é que não é difícil encontrar o Deus da verdade? Irmã Arminda, por favor. Não é difícil, como diz Romanos 1:20, pois as suas qualidades invisíveis, mesmo o seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo. Então, à nossa volta, nós vemos muitas provas de que Deus realmente existe e Deus quer que o encontremos e que não está longe de cada um de nós. Na realidade, o Senhor Jeová atrai as pessoas humildes e aqueles que procuram a verdade. Muito bem. Aqui a irmã Laura, por favor. Também não é difícil, como o texto que lemos de Atos, ele não está longe de nós, de cada um de nós. Muito bem. Como é que entendemos isso no texto, por exemplo? Irmão João Pedro. Conseguimos perceber isso no texto, porque ele usa aqui o verbo tatear. Isto fez-me lembrar quando nós acordamos, por exemplo, à meia da noite, está tudo escuro e queremos procurar alguma coisa que está em cima da mesinha de cabeceira, nós tateamos. Porquê? Porque nós não sabemos bem onde é que está, mas sabemos que está ali. E é isso que acontece com Jeová. Quando nós fazemos o mínimo esforço, algum esforço, nós conseguimos encontrá-lo, basta apenas tatear. E então o texto ajuda-nos a entender isso. Jeová não está longe, nós só precisamos de fazer o nosso melhor para procurá-lo. Muito bem. Vamos ao lado da irmã Rosa, eu não consigo ver. Ok. Adriana, por favor. Em João 6,44, diz que Jeová atrai as pessoas humildes que procuram a verdade, né? Não quer dizer que Deus force as pessoas a fazer algo que elas não queiram. A Bíblia explica que Jeová deu aos humanos a liberdade para tomar suas próprias decisões. Todos podem escolher se querem ou não servi-lo. Ele atrai de forma bondosa os que têm um coração sincero. Jeová faz isso por meio da Bíblia e do Espírito Santo. Muito bem.
Irmão Faria, ainda. Quando a Bíblia diz que Jeová não está longe de cada um de nós, ele tem obra feita. Portanto, basta olhar para a obra, para o trabalho das suas mãos. Quem criou o universo, o planeta Terra? Quem nos criou? Basta a pessoa, como disse o irmão João, tatear em querer saber essas coisas, procurar saber, que encontrar resposta somente Deus poderá fazer tais coisas. Então, a obra está feita para nós observar. Muito Ele bom. até disse ao dos seus servos, quem criou estas coisas? Foi aquele que, com energia dinâmica, fez cada um e apresentou-as a todas até pelo nome. Portanto, Jeová não precisa muito, o homem não precisa muito de esforço para encontrar a verdade sobre Deus. Muito bem. Há pouco o irmão João Pedro deu o exemplo, e muito bem, de termos algo na mesinha, não é? Na nossa mesinha de cabeceira. Há uma explicação muito interessante desta questão do tatear, não é? Os irmãos imaginem, nós para tatear temos pelo menos estar ao alcance do nosso braço, não é? Por exemplo, o irmão Anselmo está aqui bem perto de mim, que é o leitor, e eu não chego lá, não é? Portanto, tatear, a distância ainda é menos do que isto. Portanto, Jeová está mais próximo ainda. Ou seja, é como que se nós daqui conseguíssemos tocar nele. Temos é que procurar. Portanto, isto depende de nós. Procurar a Jeová, não é? Porque tatear é exatamente isso. É um verbo muito interessante, não se usa muito, tem que ver com os sentidos, não é? O nosso sentido, do tato, do toque, não é? Mas conseguimos procurar a Jeová assim. Esta é uma explicação muito interessante que ouvimos há uns anos atrás, mas que faz todo sentido, não é? Portanto, cabe então a cada um de nós ter essa iniciativa. Vamos continuar a ver aspectos ainda muito interessantes neste artigo da Sentinela. Vamos ler o parágrafo 6. Estudar a Bíblia ajuda-nos a conhecer a Jeová. Os homens que a escreveram foram inspirados por Deus. Por isso, podemos ter a certeza de que tudo o que está na Bíblia é verdade. Por exemplo, podemos acreditar no que ela diz sobre a origem do universo e da vida na Terra. Também podemos confiar no que ela diz sobre o pecado, o sofrimento e a morte. Além disso, não temos dúvidas de que Jeová vai usar o seu Filho para desfazer todos os estragos causados pelo diabo, o pai da mentira. E sabemos que Jesus vai destruir os maus, ressuscitar os mortos, salvar a terra e levar-nos à perfeição. Jeová deu-nos um privilégio enorme. Ele ensinou-nos a verdade e dá-nos a oportunidade de a partilharmos com outros. Então, para o parágrafo 6, existem duas perguntas. A linha A: que verdades encontramos na Bíblia? Dê exemplos. Quais são algumas verdades? Irmã Joaquina, por favor. Uma verdade é que Jeová quer que nós o conheçamos. Também outra verdade é que foram homens inspirados por inspiração divina que escreveram a palavra de Deus. Também podemos ter a certeza de que o que está escrito nela é verdade. Por isso podemos acreditar que em tudo o que ela diz sobre a origem do universo e da vida na Terra é uma verdade. Também podemos confiar no que ela diz sobre o sofrimento, a morte e o pecado. Não temos dúvidas de que Jeová vai usar o seu Filho para desfazer todos os estragos causados pelo diabo, que é o pai da mentira. Muito bem. São algumas das verdades. Agora, esta é uma pergunta mais pessoal. Porquê é que você gosta de conhecer essas verdades? O Vítor. Eu gosto de conhecer essas verdades porque elas dão esperança, orientação para a vida e fortalecem a fé. Além disso, ajudam a entender o propósito da vida e mostram que Jeová se importa conosco e quer o nosso bem. Muito bem, obrigado, Vítor. Irmã Abigail, por favor.
Vemos que estes textos apresentados no parágrafo, tanto de Gênesis como o de Romanos, como o de João, eles apresentam algumas verdades da Bíblia. Mas o que estes textos têm em comum é que eles realmente apresentam estas verdades de uma forma clara e fácil de entender. Muitas pessoas têm um conceito errado da Bíblia, para elas isto tudo ainda é um ponto de interrogação, e nós podemos ter o privilégio de explicar a essas pessoas, com base na Bíblia, que estas verdades na realidade não são difíceis de entender. Muito bem. Muito bem. O Cleiton. Jeová deu-nos um privilégio enorme. Ele ensinou-nos a verdade e dá-nos a oportunidade de a partilharmos com os outros. Muito bem, obrigado. Irmã Mary, logo atrás. É algo que eu, particularmente, tenho muito que agradecer, o fato de ter nascido num lar cristão e nunca ter sido enganado pelas mentiras que são difundidas no mundo, né, a respeito de Deus e da Bíblia. Mas é muito bom ver como a Bíblia transforma a vida das pessoas, né? E uma coisa que é amplamente divulgada é que Deus está no controle do mundo. Portanto, se alguém morre, por exemplo, ou sofre, é porque Deus quer. Então, saber que Deus ele não tem nada a ver com o nosso sofrimento, muito pelo contrário, Ele providenciou meios para acabar com o nosso sofrimento. É muito bom. Como, por exemplo, essa verdade dita ali em Romanos 6:23. A morte é uma consequência do pecado e não tem nada a ver com Deus. Então, para mim, é um privilégio conhecer essa verdade desde criança. Muito bem, obrigado. Irmã Emília, aqui na frente, por favor. Para mim, conhecer a verdade sobre a ressurreição dá-me muita alegria por saber que vou ver os meus entes queridos. Isso é um prazer muito grande. Muito bem. Isso é um aspecto que acaba até por tocar a todos, não é? Acaba por nos tocar a todos, mas de uma forma mais especial. Muito bem, portanto, todos temos razões muito válidas, muito importantes para conhecer a verdade. Agora, até aqui falámos sobre encontrar a verdade. A partir de agora vamos ver porque é que dizemos a verdade. Vamos ler então o parágrafo 7, irmão Céu. Como já vimos, para fazermos parte da família de Jeová, temos de dizer a verdade. Mas não basta fazermos isso, Jeová também leva em conta porque é que dizemos a verdade. Para ele, a nossa motivação é muito importante. Veja o que aconteceu quando Jesus esteve na terra. Ele estava a pregar perto do mar da Galileia quando uma multidão se reuniu para o ouvir. Também lá estavam algumas pessoas possuídas por demónios. Elas curvaram-se diante de Jesus e gritaram: Tu és o Filho de Deus. Por que é que os demónios diziam a verdade sobre Jesus? Eles talvez quisessem ganhar a confiança das pessoas. Assim, mais tarde, podiam afastá-las de Jeová. Os demónios até disseram a verdade, mas tinham uma motivação egoísta. Jesus sabia disso e não gostou. Ele até mandou que parassem de pregar sobre ele. O que é que isto nos ensina? Que para Jeová é muito importante se nós dizemos a verdade com a motivação certa. Por isso, devemos ensinar a verdade por amor a Jeová. Além disso, se alguém nos elogiar por causa do que pregamos, devemos dar todo o crédito a Jeová. Então, para estes dois parágrafos, 7 e 8, quando dizemos a verdade, será que a nossa motivação é importante? Dê um exemplo, depois vamos passar, talvez, a ler aqueles textos que estão aqui descritos, um pouco mais. Os irmãos podem, talvez possamos ler aqui Marcos 11, 3, 11 e 12, para apanhar o contexto também. Convidamos os irmãos a abrir Marcos, capítulo 3, 11 e o 12. Aqui o Sr. António, por favor. Até mesmo os espíritos impuros, sempre que o ouviam, prostravam-se diante dele, gritavam e diziam: Tu és o Filho de Deus. Muitas vezes, porém, ele ordenou-lhes com firmeza que não dissessem a outros quem ele era. Obrigado. Então, quando dizemos a verdade, será que a nossa motivação é importante? Irmã Palmira. A nossa motivação é importante, principalmente para Jeová, porque até mesmo este relato que acabamos de ler,
os próprios espíritos impuros, portanto, demónios, gritavam atrás de Jesus a dizer: tu és o Filho de Deus. Eles estavam a dizer uma verdade. No entanto, qual era a motivação deles? A motivação não era boa. Era, como mostra o parágrafo, ganhar a confiança das pessoas para elas depois se desviarem de Jeová. E temos que ter este cuidado. Quando dizemos a verdade, sim, tem que ser dita, mas com que motivação é que a vamos dizer? Muito bem. Nós aqui somos convidados até a ver a gravura, não é? Esta gravura ajuda-nos muito, aliás, como todas, mas esta gravura é muito interessante. O que é que os irmãos destacariam nesta gravura? A irmã Adelaide, creio eu. Na primeira imagem, nós conseguimos ver uma irmã a dirigir um estudo bíblico e a mostrar que sabe mais do que o dono da verdade. Como é que ela está a fazer isso? Por não usar a Bíblia, não direcionar o ensino na Bíblia e usar provavelmente a sua experiência pessoal para ensinar a sua estudante. Já na segunda imagem, nós estamos a ver algo bem diferente, já que ela está a usar a Bíblia, mostrando assim que a verdade vem realmente de Jeová, a verdade vem realmente da Bíblia e está a dar glória a Jeová. Muito bem. Portanto, é uma questão de motivação, não é? Irmão Ed, por favor. Aí o que a irmã comentou, a irmã Adelaide, tem tudo a ver com o texto de Mateus 5,13, como diz que devemos deixar brilhar nossa luz, mas esse brilho da nossa luz deve dar glória a quem é devida, que é Jeová Deus. Então a gente vê esse exemplo aí bem claro, do que não fazer. Que eu sei, que eu fiz, é assim que se faz. Não. Olha, Jeová está dizendo que é feito assim, assim, para que a pessoa entenda que a glória deve ser dada sempre a Jeová. E no livro de Atos mencionou um caso com o apóstolo Paulo, que chamaram ele de um deus lá da época. No entanto, ele rasgou as roupas e disse que queria que o louvor fosse dado a Deus e que eles deviam adorar sim a Deus e não a imagens. Então a gente vê que é bem claro que a glória deve ser dada a Jeová. Muito bem. Vamos recorrer a esse relato, precisamente. Portanto, Mateus 5,16 fala de deixar brilhar, não é? Mas vamos recorrer aqui a este relato de Atos, capítulo 14, versículo 12 até ao 15. Vamos só relembrá-lo e ver como é importante notar este relato nesta altura. Vamos convidar a irmã Rosa, por favor. Pode. Eles começaram a chamar Zeus a Barnabé e Hermes a Paulo, pois era ele que lhes dirigia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava na entrada da cidade, levou touros e grinaldas até aos portões e queria oferecer sacrifícios com as multidões. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: Homens, por que é que estão a fazer isto? Nós também somos humanos e temos as mesmas fraquezas que vocês. E estamos a declarar-vos as boas novas para que abandonem estas coisas vás e se convertam ao Deus vivente, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Muito bem. Então, como é que o apóstolo Paulo, portanto, e Barnabé deixaram brilhar a sua luz aqui? Irmã Beatriz. A verdade é que Paulo e Barnabé foram comparados a Zeus e a Hermes. Hermes era o deus da mitologia associado à oratória. Paulo era tão bom a falar com os ouvintes quando estava a pregar, foi comparado a um deus da sua mitologia grega. A forma que eles tiveram de deixar a luz brilhar foi por rasgarem as suas roupas. Portanto, eles mostraram a humildade que tinham e pediram a quem estava a ceder-lhes ali uma posição de glória, que aceitassem que a glória não era deles, era de Jeová. E a forma como eles fizeram isso deixa bem claro que quando nós deixamos a luz brilhar com a motivação de dar louvor a Jeová, é Jeová que acaba por ganhar mais também, e nós, quando fazemos isso pela nossa humildade. Muito bem, não é? Portanto, irmãos, aprendemos aqui uma lição muito interessante. Não vamos virar a Bíblia ao contrário, não é? A Bíblia é para ser mostrada, não é para ser escondida, não é? A autoridade é a Bíblia. A Bíblia é que prega, não somos nós, somos instrumentos nas mãos de Jeová, não é? Para levar a verdade às pessoas. Vamos continuar, ler o parágrafo 9. Vamos ver outra situação em que devemos evitar chamar a atenção para nós mesmos.
Imagine que um ancião nos conta alguma coisa confidencial, mas em vez de guardarmos isso para nós, espalhamos a informação. Mais tarde, as pessoas descobrem que o que contamos era mesmo verdade. Elas podem pensar que nós somos muito importantes porque sabemos informações confidenciais. Talvez elas fiquem impressionadas, mas Jeová não. Porquê? Porque, para além de divulgarmos informações confidenciais, dissemos a verdade com a motivação errada. Então, o que devemos evitar e porquê? Irmã Angelina. Aqui em Provérbios 11:13 diz que o caluniador espalha segredos, mas quem é de confiança guarda uma confidência. Portanto, devemos evitar divulgarmos informações confidenciais, porque queremos ser pessoas de confiança que também dão honra a Jeová. Muito bem. Irmão Simão ainda. E aqui o exemplo que o parágrafo dá não é de alguém saber alguma informação confidencial. O facto de guardarmos para nós, ou neste caso de não guardarmos, é como diz o parágrafo, pode impressionar outras pessoas, podem achar que nós somos importantes, mas há alguém que não fica impressionado com isso, que é Jeová. Portanto, nós não queremos impressionar os outros e por causa disso pôr em causa a amizade que temos com ele. Depois é como diz a parte final do parágrafo. Além de nós divulgarmos essas informações confidenciais, estamos a dizer a verdade, mas com uma motivação errada. Muito bem. Irmã Raquel ainda. Tal como foi mencionado Provérbios 11:13, a expressão que diz lá de quem é de confiança, a nota mostra que também pode significar quem é fiel no espírito. Então isto mostra a importância de sermos discretos e darmos todo louvor a Jeová, porque não há nada que nós façamos que não tenha sido Jeová que tenha permitido que nós o façamos. Por isso, como seus servos, devemos ser pessoas de confiança que sabem guardar uma confidência e dessa forma iremos refletir o modo de Jeová agir. Muito bem, não é? Portanto, estamos a ser ensinados, não é? Nós queremos falar a verdade, mas estamos a ser ensinados a moderar como falamos a verdade, não é? E vamos agora entrar num outro aspecto, que é como é que devemos falar a verdade. Eu como. Agora como, não é? E é uma pergunta, como devemos falar a verdade? Vamos receber a resposta ao longo agora destes parágrafos seguintes. Antes, o irmão Anselmo vai incluir na leitura o Colossenses, está bem? Convidamos desde já os irmãos também a abrir, lemos então o texto e depois de seguida o parágrafo. Por favor. Colossenses 4:6 diz: que as vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. Parágrafo 10. O apóstolo Paulo disse que as nossas palavras devem ser sempre agradáveis. O que é que isto significa? Em grego, esta expressão passa a ideia de que as nossas palavras devem ajudar os nossos ouvintes. Mas, mais do que isso, elas devem ser bondosas e tocar quem as ouve. Então, o que significa dizer palavras agradáveis? Irmã Gracinda, por favor. Então, isto significa que as nossas palavras, elas devem ser sempre bondosas e devem também ajudar a tocar quem as ouve. Muito bem. Acima de tudo, não é? Irmã Raquel ainda? Rodrigues? Que o texto também diz que devem ser temperadas com sal. Ou seja, aquilo que falamos significa que temos que escolher as palavras corretas, falar de um modo que torne os nossos comentários agradáveis a quem nos ouve. Então, no ministério isso é muito importante. Se queremos tocar no coração de alguém, temos que usar mesmo este tipo de linguagem. Muito bem. Irmã Ladiana, por favor. Portanto, o que o texto também querer explicar é que palavras agradáveis podem ser aquelas que usamos para preservar a dignidade das pessoas, não é? Preservar o amor. Portanto, uma boa explicação só muitas vezes não basta para que as pessoas fiquem convencidas, mas também, como diz o texto, se for bondosas, com tato e brandura, pode ser que ajudem muito. Muito bem. Portanto, o como dizemos as coisas faz muita diferença, não é? Como falamos. Vamos continuar a ler agora o parágrafo 11 e o parágrafo 12.
Nós devemos aplicar o conselho de Paulo quando ensinamos a verdade a outros. As verdades da Bíblia podem ser comparadas a uma espada afiada. Essa espada faz a divisão entre a alma e o espírito. O que é que isto quer dizer? Que a Bíblia revela quem realmente somos por dentro. Mas se não a usarmos com cuidado, podemos ofender as pessoas ou começar discussões desnecessárias. Como é que isso pode acontecer? Imagine que vamos à pregação e encontramos uma pessoa interessada. Ela diz que costuma orar a imagens e que gosta muito de comemorar o Natal e a Páscoa com a família. Nós podíamos usar a Bíblia para mostrar que não faz sentido orar a estátua sem vida. Também podíamos mostrar que o Natal e a Páscoa são comemorações pagãs e que não estão de acordo com a Bíblia. Mas será que era uma boa ideia explicar isto tudo logo na primeira conversa? Provavelmente não. Nós até estaríamos a dizer a verdade. No entanto, essa não seria a melhor maneira de usar a Bíblia. Então, para estes 2 parágrafos, temos a pergunta: por que é que devemos ter cuidado quando ensinamos a verdade? Dê um exemplo. Irmã Adélia, por favor. Hebreus 4:12 mostra que a palavra de Jeová é poderosa e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Isso mostra que, se nós usamos bem a palavra de Jeová, nós podemos ajudar as pessoas a reagirem de forma positiva. Caso não, se não tivermos cuidado, podemos até ofender as pessoas ou começar discussão desnecessária. E temos aqui exemplo na pregação: se nós encontramos uma pessoa interessada, mas que essa pessoa costuma honrar a imagem e comemora Natal e Páscoa, nós poderíamos usar a Bíblia para mostrar que não faz sentido honrar a estátua sem vida. Também poderíamos mostrar que Natal e Páscoa são comemorações pagãs que não agradam a Jeová e não estão de acordo com a Bíblia. Mas se nós não tivermos tato ou falamos logo no início da conversa, isso as pessoas podem não gostar e se afastar da verdade. Muito bem. Irmão Denis, aqui à frente. Quando ensinamos a verdade, o nosso objetivo é tocar o coração das pessoas. A primeira opção, que é confrontar diretamente as crenças erradas do morador, ativa nele um mecanismo diferente. Não o de ser tocado no coração, mas o de defender-se. Então, ao invés de confrontar diretamente as suas crenças e fazer com que a pessoa sinta a necessidade de se defender, como mostra a lição 5 e o ponto 5 da brochura Ama as Pessoas, devemos ser publicadores hábeis e dizer a verdade de uma maneira hábil, concordar com a pessoa, elogiar a pessoa e fazer como Jesus, primeiro tocar o coração e depois explicar as verdades da Bíblia. Muito bem. Irmã Rosa, por favor, Fernandes. Todos nós sabemos também que manusear uma espada literal, se não o soubermos fazer da maneira certa, podemos nos ferir ou ferir alguém. Daí a comparação que a palavra de Deus faz com uma espada. Então, sendo a Bíblia comparada a uma espada, nós não vamos usá-la de qualquer maneira. Precisamos de saber quando usar, como usar. Nesta ilustração que está aqui no parágrafo 12, se usarmos de uma má maneira nesta situação, vamos ferir o morador. Se calhar para a próxima já nem quer escutar. Então não é a hora de mostrar textos bíblicos que contradizem a crença do morador. Portanto, não devemos fazê-lo. Muito bem. Irmã Maria, por favor. Paulo aqui em Hebreus 4:12 mostra que as verdades da Bíblia fazem a divisão entre a alma e o espírito, ou seja, a alma é a pessoa e o espírito é o que somos por dentro. Portanto, a Bíblia consegue mostrar-nos na realidade o que nós somos por dentro, tem a capacidade de nos alertar a fazer mudanças. A questão é que essas mudanças podem ser fáceis para nós, mas difíceis e até chocantes para outros. Somos todos diferentes, todos temos uma forma diferente de reagir, portanto seria bom da nossa parte termos discernimento e empatia para perceber quando as dizer e como as dizer. Muito bem. Os irmãos reparem que o parágrafo 12, no exemplo que dá, começa por dizer assim: imagine que vamos à pregação e encontramos que tipo de pessoa? Uma pessoa interessada. Agora, essa pessoa tem as suas crenças.
e até pode ser muito apegado a elas. Não é? E é aí que entram, então, os nossos cuidados, a nossa técnica de ensino. Porque a pessoa pode ser muito interessada na verdade, pode gostar muito daquilo que vai ouvir, ou do que ouviu já. Não é? Agora, mas também gosta das crenças que tem. Não é? João Pedro, queres acrescentar? Este parágrafo fez-me lembrar uma sentinela há uns tempos atrás que falava sobre construir uma ponte. Sempre que é preciso construir uma ponte nova, primeiro constrói-se a ponte e só depois é que se destrói a ponte antiga. E isto aplica-se à pregação. Se nós destruirmos agora a ponte, nós nunca mais vamos conseguir chegar até à pessoa. Então, primeiro queremos que a pessoa continue a desenvolver esse interesse, a desenvolver uma relação com Jeová, que ganhe sentimentos por ele, e só depois, mais tarde, ela vai estar preparada, então, para largar estas coisas. Muito bem. O que faz todo sentido. É uma Assunção ainda. Só para comentar a gravura, destruir a ponte podia ser, por exemplo, a primeira gravura. Alguém que, na época do Natal, o irmão apresentar logo uma matéria que mostra as origens do Natal. Portanto, não seria razoável, não era a melhor forma. Na segunda, sim. Aproveitar aquela pessoa interessada e mostrar como lhe dar bons conselhos, visto que tem um filho. Então, dessa forma, seria construir uma ponte para depois, para a frente, falar do que tem que falar. Muito bem. Portanto, estamos aqui a perceber de aspectos muito interessantes, pormenores que podemos pôr em prática, então, também no nosso serviço. Vamos continuar a ler o parágrafo seguinte. Na carta que escreveu aos Colossenses, Paulo também disse que devemos temperar as nossas palavras com sal. Será que isso significa que devemos esconder ou distorcer a verdade? Claro que não. Na verdade, Paulo estava a dizer que devemos falar de uma forma que agrada ao nosso ouvinte. Por outras palavras, temos de temperar aquilo que dizemos de acordo com o gosto de quem ouve. Isso pode ser um desafio. Pense no seguinte: quando cozinhamos para outras pessoas, talvez temperemos a comida de acordo com o nosso gosto. Mas será que isso significa que elas vão gostar? Não. Da mesma forma, podemos pensar que todos gostam da nossa forma de falar, mas isso nem sempre é verdade. Por exemplo, em algumas culturas as pessoas são diretas e dizem logo o que pensam, mesmo quando estão a falar com alguém mais velho. No entanto, noutras culturas, isso pode ser estranho ou até ofensivo. Paulo disse que nós temos de saber como responder a cada pessoa. Como assim? Quando falamos, nós devemos levar em conta a cultura e as preferências da pessoa, não as nossas. Então, para o parágrafo 13, o que é que significa temperar as nossas palavras com sal? O que significa isso? Irmã Teresa, por favor. Então, o apóstolo Paulo aos Colossenses estava a dizer que devemos falar de uma forma que agrada ao nosso ouvinte quando pregamos, não é? Por outras palavras, temos de temperar bem aquilo que dizemos de acordo com o gosto de quem nos está a ouvir. Sermos bondosos. Muito bem. Os irmãos querem contextualizar aqui, incluir aquilo que diz Jó, capítulo 12 e o versículo 11. Que o irmão João Pereira, por favor. Jó diz precisamente que, ao passo que a comida o que prova, não é? É a boca, aqui é o ouvido. Não prova o ouvido as palavras assim como a língua saboreia a comida. Então nós, quando falamos, como diz aqui a parte final do parágrafo, devemos levar em conta a cultura e as preferências da pessoa, não as nossas. É interessante que eu lembrei-me hoje de manhã, vimos que até quando chegam os nossos irmãos, que são nossos irmãos, já conhecem a verdade, estão na verdade, há maneiras diferentes de se cumprimentar que nós devemos respeitar. Não é? Se for uma pessoa da Ásia, se calhar não vamos estar ali aos beijos e abraços, porque na cultura deles não é muito usual. Quanto mais quando vamos falar com uma pessoa que não conhece a verdade, não é? Portanto, o cuidado que devemos ter, porque ela vai, com o ouvido dela, provar as nossas palavras. E nós queremos que o sabor seja agradável. Muito bem. A reunião a que o irmão João falou é uma reunião de preparação para o Congresso, não é? Que a grande maioria foi convidada, aconteceu aqui no Salão, aconteceu em Valongo, portanto,
como receber os irmãos delegados que vêm do estrangeiro, e muitos vêm de nacionalidades muito diferentes, e o irmão João fez referência e muito bem. Se até entre nós, irmãos, devemos ter esses cuidados, quanto mais com pessoas de fora, não é? Muito bem. Vamos entrar agora no novo subtema e vamos falar do quando. Quando é que devemos dizer a verdade? Vamos ler então o parágrafo 14. Jesus ensinava muitas coisas aos seus seguidores e falava sempre de forma agradável. Mas eles ainda tinham muito para aprender. Jesus não tentava ensinar-lhes tudo o que sabia. Ele levava em conta as limitações dos seus discípulos. Ele sabia que ainda não era o momento certo para aprenderem certas coisas. Jesus até disse que eles não eram capazes de suportar essas verdades. O que é que isto nos ensina? Então, será que Jesus ensinava tudo o que sabia aos seus discípulos? Porquê? Tomar Graciete, por favor. Então, Jesus ensinava sempre muitas coisas aos seus discípulos e falava sempre de forma agradável. Mas ele não ensinou tudo de uma única vez, porque ele sabia que não era o momento para ensinar tudo. Por isso é que ele não tentava ensinar-lhes tudo de uma vez, mas ele levava em conta todas as limitações que os seus discípulos tinham, e ele sabia que ainda não era o momento. Mas Jesus disse que eles não eram capazes de suportar tudo de uma única vez, de acordo com o texto de João 16:12. Por isso é que ele foi ensinando paulatinamente e foi dando tempo deles absorverem as verdades bíblicas de maneira gradativa. Muito bem. Que mal isso ainda. E, ao falar aqui dos discípulos de Jesus, eles eram judeus, portanto, conheciam os costumes judeus e estavam agora a aprender muitas coisas novas com Jesus. Muitos deles estavam com ele todos os dias, durante 3 anos e meio. Ainda assim, Jesus disse que havia muitas coisas que eles não conseguiam suportar. Então, isto mostra que o grau de crescimento espiritual também é diferente, mesmo já depois de sermos adoradores de Jeová. Muito mais devemos pensar nisso quando somos instrutores, quando ajudamos alguém a progredir para se tornar um adorador de Jeová. Muito bem. Atrás, Adilson, desculpa. Agora esqueci o nome. Quando nós olhamos, é claro, para este parágrafo e a atitude que Jesus teve, tanto com os discípulos quanto com as pessoas que não conheciam a Jeová, como Marcos 6,34 diz, podemos ver o amor de Jesus pelas pessoas e pelos seus discípulos. É que Jesus teve de passar milhões de anos com Jeová nos céus para conseguir aprender tudo, muito mais dos discípulos imperfeitos que precisavam de ler as Escrituras, iriam precisar ainda de mais tempo. Jesus era perfeito, criado diretamente por Jeová nos céus, precisou desse tempo todo para conhecer as verdades que Jeová lhe ensinava. Portanto, da mesma forma, quando olhamos para essa atitude, essa empatia de Jesus, esse amor pelas pessoas e pelos discípulos, também mostra a razoabilidade que temos de ter pelas pessoas quando pregamos e também, mesmo que tenhamos um estudante já há muito tempo, que esteja a aprender a verdade, sermos razoáveis com eles. Muito bem. Aqui recorrendo, vamos só apanhar aqui uma expressão, João 16:12, não é? Jesus disse lá, ainda tenho muitas coisas para vos dizer. E reparem, Jesus disse assim, mas agora não sois capazes de entendê-las. Não foi isto que ele disse. A questão aqui não é o entendimento. O que é que Jesus disse na realidade? Irmã Palmira. Pois não disse que eles não entendiam, mas disse que não são capazes de as suportar. Portanto, poderia ser ensinos fortes demais ainda para eles. É. Por exemplo, que ensinos fortes é que nós hoje poderíamos dar aos nossos estudantes que os poderia até sobrecarregar? Irmão João Carlos. Um dos primeiros que me vem logo à mente é a questão dos 144 mil. Mas pegando só naquilo que a Palmeira mencionou, eu acrescentaria este detalhe
Jesus tinha a noção que não era a hora para poder transmitir aquele ensino e que isso iria levar tempo. É um pouco como quando nós vamos ao médico, existem certos medicamentos que o médico diz para tomar em jejum e outros que diz para tomar à noite. Porque aquele não pode ser a qualquer hora, a qualquer momento. Portanto, se até os medicamentos têm uma hora adequada, quanto mais os ensinos e quanto mais a verdade de Jeová. Muito bem. Mamari? Eu tive a oportunidade de estudar com uma pessoa que tinha muita vontade de ir para o céu. Queria, porque talvez já aprendia desde criança que pessoas boas vão para o céu. E não era dessa forma, né? Dizer que talvez não fosse o caso dela. Então, tem coisas que a pessoa, se a gente for direto, a pessoa não vai entender e talvez fique até ofendida. Muito bem. Irmão João, ainda, aqui à frente. Por exemplo, nós estamos agora neste fim de semana, é uma época em que há a tradição da visita, chamada a visita pascal, não é? Agora imaginemos o que era algum de nós chegar ao pé de um morador que até interessado, está a gostar do que está a ouvir, mas dizer, por exemplo, que não se deve andar a beijar imagens. Isso não ia fazer com que o ouvido do morador gostasse do sabor. Isso ia fazer com que o comentário que deu o irmão Denis, com que o morador se quisesse defender e se calhar até nos mandasse embora. Não é? Portanto, nós não vamos fazer isso. Nós queremos realmente dizer algo que vá de encontro à necessidade do morador. Não que vá fazer ali uma espécie de confronto entre nós e o morador. Entre a verdade e as crenças do morador. Muito bem. Portanto, estamos a ver, estamos a ser ensinados nesse aspecto, não é? A relembrarmos estas... Há cada vez mais necessidade de se falar bem para as pessoas, não é? Há cada vez mais essa necessidade. Hoje as pessoas não ouvem muito. Portanto, aquilo que vamos falar tem que ser aprimorado, não é? E muitas vezes de uma forma até muito rápida. Especialmente aqui nas cidades, nas grandes cidades, tem que ser muito rápido e muito objetivo, não é? E este artigo de Sentinela visa isso. E, ao mesmo tempo, com muito respeito, com muita consideração pelas pessoas e por aquilo em que elas acreditam, não é? Temos de ter muito respeito por isso, porque, no fundo, elas foram educadas a pensar dessa forma. Vamos continuar, ler o parágrafo 15, por favor. O exemplo de Jesus é claro. Nós não temos de ensinar tudo o que sabemos de uma vez. Mas como é que podemos pôr isso em prática? Temos de levar em conta as circunstâncias das pessoas. Por exemplo, lembra-se daquele morador que gostava de comemorar o Natal e a Páscoa com a família? Nós sabemos que Jeová não gosta dessas comemorações. Também sabemos que elas têm origens erradas. Mas imagine que o morador começou a estudar a Bíblia 1 ou 2 semanas antes do Natal. Será que faria sentido explicar isto e dizer que ele não devia comemorar o Natal? Acha que isso seria falar de forma agradável? É verdade que alguns estudantes aplicam logo o que aprendem, mas outros levam mais tempo. Então, o que é que podemos, ou como é que podemos ajudar os nossos estudantes a progredir? Temos de lhes ensinar as coisas no momento certo, ou seja, quando eles forem capazes de suportar. Então, antes da pergunta, vamos ler aqui Provérbios, capítulo 25 e o versículo 11. Quem gostaria de ler? O irmão Tomás, por favor. Tomás não, o irmão Tomás, que é o outro João Pedro, por favor. Como maçãs de ouro em esculturas de prata, é a palavra dita no tempo certo. Obrigado. Então, será que devemos ensinar tudo o que sabemos de uma vez? Explique. Podemos usar a gravura também. Irmã Sara. Não, devemos levar em conta as circunstâncias de cada estudante. Nós sabemos que há práticas erradas, que eles até podem praticar, mas não lhes vamos dizer isso logo diretamente. À medida que o estudo vai avançando, eles vão aplicando e aprendendo a verdade. Alguns levam mais tempo, outros menos tempo. Temos é de ensinar as coisas no momento certo, ou seja, quando eles forem capazes de suportar. Muito bem. O parágrafo dá-nos um exemplo, não é? Qual é esse exemplo?
Mostra-nos um exemplo muito prático até. Irmão Rui, por favor. Por exemplo, se vamos falar de um tema que é sensível para o estudante, por exemplo, o Natal, ele ainda está no início, não vamos ter paciência e vamos deixar que ele ganhe mais base bíblica para depois suportar estas verdades, porque é difícil para ele entendê-las logo de início. Portanto, devemos ter paciência, devemos usar o tato para que a mensagem seja recebida em vez de causar rejeição. Muito bem. Uma Assunção ainda? Só para comentar a gravura mostra isso mesmo. Este morador provavelmente está a estudar há 2 semanas, porque ele vai na segunda lição. E ele tem aí a árvore, fez-la com tanto gosto. Agora, se o proclamador fosse logo dizer que aquilo era errado, ora, tirava logo o gosto e ficava por ali. Há um capítulo dedicado para este tema mais à frente. Muito bem. Irmã Rosa, por favor. A verdade bíblica, ela causa um entusiasmo em nós. E é normal, quando nós sabemos a verdade, querermos partilhar de forma entusiástica com os outros. Mas nesse estudo em específico, estamos a ver que nem sempre é necessário. E há uma frase que a legenda da gravura diz que é falar no momento certo e diga apenas o que for necessário. Isso vai ajudar realmente a pessoa a progredir. Porque se nós vermos no exemplo dos parágrafos passados, os discípulos de Jesus depois aprenderam o que era realmente necessário, mas eles aprenderam depois da morte de Jesus. Eles próprios tiveram que fazer o estudo pessoal, com a ajuda do Espírito Santo, aprenderam o necessário. Então, muitas das vezes, os nossos estudantes também vão chegar a um entendimento quando eles estiverem a fazer progresso e, quem sabe, até mesmo no estudo pessoal, a gente nem precisa falar nada. Muito bem. Irmão Ed, por favor, à frente. Só falando sobre essa questão do tempo certo, o escravo nos ensina como fazer. Por exemplo, Seja Feliz para Sempre, o livro. Em que lugar está esse assunto falando sobre o Natal? É a parte 3 e a lição 44, que menciona feriados. 44. Será que todos os feriados agradam a Deus? Para a gente ter uma ideia. Ou seja, o que é que Jeová pede da gente, o escravo? Que a gente tenha paciência e ensine no tempo certo. As publicações levam a gente para esse caminho. Muito bem. Uma Carla aqui à frente, por favor. Aqui por baixo da gravura diz assim: apenas fala o que for preciso. Portanto, nós, ao falar do tema, até pode ser do Natal, podemos até estar no capítulo do Natal, e será a altura do Natal, e a pessoa estar a dar aquilo. Nós só vamos falar o que é preciso e deixar a decisão na palavra de Deus e na pessoa, indicando o que ela pode ler e o que pode estudar, e ela é que vai tomar a decisão se vai ou não festejar. Muito bem. Irmã Beatriz, ainda? Estamos a aprender que a quantidade de informação e o momento da informação são aquilo que vai ditar se a pessoa vai manter o interesse ou não. Se nós dermos a beber água a uma criança com um copo e não controlarmos a inclinação, no momento em que vamos dar a água, das duas uma, ou ela não vai querer, vai rejeitar, ou então, se lhe dermos com muita quantidade, ela vai acabar por se engasgar. Pode acontecer isso com os estudantes. Nós podemos ou estar a forçá-los a dar-lhes informação demais, ou então, às vezes, até podemos estar a privá-los de poderem obter mais informações. É o momento certo e a quantidade certa. Muito bem. Irmã Abigail, ainda? Também só para destacar este aspecto do texto, Provérbios 25:11, não é? Compara lá a palavra dita no tempo certo a maçãs de ouro, não é? E o guia de pesquisa ajuda-nos a entender que uma maçã de ouro pode durar para sempre. Ou seja, quando nós dizemos uma palavra no tempo certo, a pessoa pode lembrar-se dela com carinho para o resto da vida. Muito bem. Não é? Portanto, estamos a ver a forma como devemos, então, ou quando é que devemos dizer a verdade. Vamos ler o parágrafo 16. Ficamos muito felizes quando ajudamos as pessoas a aprender a verdade sobre Jeová.
Mas como é que as podemos ajudar a continuar a andar na verdade? Temos de ser um bom exemplo. Precisamos de mostrar que acreditamos mesmo nas promessas da Bíblia. Também devemos ensinar a verdade com a motivação certa e de forma agradável. Para isso é preciso sermos bondosos e falarmos no momento certo. Além disso, temos de dar todo o crédito a Jeová quando recebermos um elogio. Se fizermos isso, vamos provar que servimos a Jeová, o Deus da verdade. Bom, Céu, muito obrigado. Excelente leitura que fizeste para toda a congregação. A pergunta do 16, como é que podemos ajudar os nossos estudantes a continuar na verdade? Irmã Arminda, por favor. Então, como nos diz 3 João 3,4, o 4 diz: não tenho alegria maior do que esta, ouvir que os meus filhos continuam a andar na verdade. Então, para isso, nós precisamos ter um bom exemplo, mostrar que acreditamos mesmo na promessa da Bíblia, falar-nos e ensinar a verdade com a motivação certa e de forma agradável, sermos bondosos, falarmos no momento certo. E quando receber um elogio, devemos dar todo o crédito ao Senhor Jeová, porque é Ele que merece, não nós. Muito bem. A jovem... Desculpa porque me esqueci do teu nome. A nota do texto de 3 João 3,4 fala como o apóstolo João ajudou várias pessoas a entender a verdade. Essas pessoas enfrentavam muitas dificuldades e João, mesmo assim, se esforçava muito para fortalecer a fé desses irmãos. E aqui tem uma pergunta que diz assim: consegue imaginar como João ficou feliz por os ver a continuar leal a Jeová? Hoje nós sentimos essa mesma alegria quando vemos tanto os nossos próprios, quando os pais veem os filhos a se dedicarem a Jeová e a continuarem firmes a servi-lo. Obrigado, Ana. Agora, o que é que aprendeu com estes textos? Vamos ver Atos 17, 27, que já consideramos. Então, o que é que aprendeu com este versículo da Bíblia? Irmã Vera. Então aqui Jeová não é retratado como alguém distante. E o apóstolo Paulo aqui neste texto expressa bem essa verdade por dizer que ele não está longe de cada um de nós. Portanto, embora Deus esteja numa posição muito elevada, ele é um Deus sempre acessível aos que sinceramente o buscam. Muito bem. O que é que aprendeu com Colossenses, capítulo 4 e o versículo 6? Irmão António Teixeira, por favor. Sempre que falamos com alguém, as nossas palavras têm de ser temperadas com sal. Tinha lá neste parágrafo uma ilustração de quando preparamos a comida para alguém. Se a preparamos ao nosso gosto, pode não ser agradável para quem a vai comer. Então nós temos de ter cuidado a forma como falamos a verdade a outros, para que não ferimos alguém com aquilo que nós dizemos e fazemos. Muito bem. E o Provérbios, o que é que aprendemos então? O que é que aprendeu com o Provérbios 25:11? Irmã Rita. Então, assim como Jesus levou em conta as limitações dos seus discípulos e soube esperar pelo tempo certo para eles suportarem certas informações, nós hoje também devemos aprender e respeitar os tempos dos nossos estudantes para lidar com certas informações. Mesmo que para nós pareça demorar muito tempo, devemos respeitar esse tempo, porque só assim pode ser que o estudante crie uma relação achegada com Jeová e aprenda melhor essas verdades bíblicas. Muito bem. Portanto, irmãos, ao longo desta hora fomos ajudados então a entender o que falar, como falar, quando falar, não é? Portanto, tudo tem um momento certo, tudo tem uma intensidade para se dizer as coisas, e é isto que vamos com certeza pôr em prática nos nossos dias à frente, quando e aplicarmos, acima de tudo, na pregação das boas novas. Agradecemos os comentários de todos os irmãos, agradecemos a colaboração de todos aqueles que estão envolvidos, irmãos do áudio e vídeo também, agradecemos as gravuras que puseram, e agora vamos terminar, então, as nossas reuniões, entoando o cântico número 160, convidamos os irmãos a levantarem-se, os que puderem. O cântico 160 tem o tema Vamos Divulgar, e de seguida
O irmão Bruno Rezende está convidado para a oração.